Olá, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo a mais uma editorial aqui do nosso canal. Enfim, o escalonamento, o começo do jogo já começou. Eu estou falando com vocês da CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. Dá uma olhada nessa matéria do Poder 360. De 22 indicados para a CPI de 8 de janeiro, 14 são da oposição. Alguns nomes já estão confirmados, como por exemplo o Magno Malta já está aqui confirmado e o Eduardo Girão como titulares. O que vem a ser agora a CPI? Como que vai funcionar? Lembrando que a CPMI ela só vai ter início mesmo no dia 17, ou seja, quarta-feira da semana que vem ela deve começar. Mas para ela iniciar, tem que ter pelo menos 17 titulares já indicados. Como mostra aqui, foram 14 indicados pela oposição. Desses 14, um é titular, um é suplente. Então funciona assim: eu vou ter 32 parlamentares, sejam deputados e senadores, titulares. E também vou ter 32 suplentes. Então, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro ficou como suplente. Na falta do titular ou no revasamento titular, o Eduardo Bolsonaro entra. É uma regra de jogo, parecendo um jogo de futebol mesmo. Um sai e o outro assume o lugar. Olha só, vou fazer a leitura aqui até então dos nomes que já estão confirmados. E aqui a gente vai analisar um por um se vale a pena ou não. Esperidião Amin é titular, um excelente nome, um parlamentar, um senador muito bom no que faz. Damares Alves, também uma excelente senadora, já participou de muitos embates durante a gestão Bolsonaro como ministra, então já está preparada e acostumada a embates. O Carlos Reisen ficou como suplente e o Cleitinho Azevedo também como suplente. André Fernandes, que é deputado federal, ficou como titular. Ele que é o autor da CPMI e é muito bom de debate. Delegado Ramagem, igualmente muito bom de debate, do Rio de Janeiro, muito opositor, um excelente nome. Felipe Barros, também um excelente nome, e está aqui já preparado para o embate. Aí ficou também o Marcos Feliciano, esse eu tenho cá minhas dúvidas, vocês me desculpem, tá? Nicolas Ferreira, que ficou de suplente, esse combativo ao extremo, vocês conhecem, e Eduardo Bolsonaro, também bem combativo. Aí entra a Erika Hilton, que está dentro do seu primeiro mandato, tá? É do PSOL, ela que é trans, também vai participar aqui dessa comissão já como titular. O pastor Henrique Vieira, que é do PSOL, também vai participar também na condição de suplente. Aí entra o senador Eduardo Girão, que é do Partido Novo, como titular, um homem sábio, esse é um excelente parlamentar. Também o Magno Malta, vocês já conhecem o trabalho dele como titular, e também Flávio Bolsonaro e Jorge Seife como suplente. Eu entendo que tanto Flávio Bolsonaro quanto Eduardo Bolsonaro, na condição de suplente, estão até para serem poupados um pouco dos ataques. Aí vem pelo lado da base do governo, Rubens Pereira, que é do Maranhão, que é titular, não conheço. Rogério Correia, conheço, tá? Também não é muito combativo, tá? Então esse é vantagem para a oposição, tá? Jandira Fegari é combativa, é do Partido Comunista do Brasil, muito aliada do Orlando Silva, ela é combativa, preocupa um pouco. O Arlindo Chinaglia, que é suplente, não conheço a atividade dele. Carlos Vera também não. E a delegada Adriana Arcorsi, que é do PT. É estranho uma delegada do PT, né? Mas é uma delegada do PT que está aqui também como suplente. Às vezes está lá com o nome só para preencher mesmo, porque precisa indicar. Às vezes nem vai participar efetivamente. Mas tem um nome que já foi indicado e que eu não dei aqui e que eu acho que você está esperando para saber se ele vai estar lá ou não no Pega para Capar com Flávio Dino. Enfim, o Podemos confirmou a indicação do Marcos Duval
como titular para a CPMI de 8 de janeiro. O nome do senador já foi enviado à Secretaria-Geral da Mesa do Congresso para a vaga única da sigla no Senado, ou seja, ele é o único senador que vai ser indicado pelo Podemos, e o Podemos já deixou ele disponível para participar como titular da CPMI, tá, pessoal? E eu acho que com certeza vai fazer muito barulho. Mudando de assunto agora, a gente vem para a CNN e vamos falar um pouquinho sobre multa. TSE multa Flávio Bolsonaro em R$ 5.000 por divulgar vídeo associando Lula a demônio. Corte também multou o vereador licenciado de Cascavel, o Rômulo Quintino. Ele foi o responsável por publicar o vídeo compartilhado pelo senador. Então, essa matéria da CNN. Então, Flávio Bolsonaro vai ter que pagar R$ 5.000 por ter associado Lula ao demônio. O que me preocupa aqui é o valor da indenização que o Flávio vai ter que pagar ao demônio. Com certeza vai ser muito maior. Contém ironia, tá, pessoal? É uma brincadeira aqui. Vamos lá. Já que a gente está falando de condenação, presta atenção. O Nicolas Ferreira, a Carla Zambelli, o Eduardo Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro, de novo, foram condenados por fake news contra Lula. O valor da condenação ainda não foi arbitrado, mas já foram condenados. No vídeo que foi compartilhado por Nicolas, por Zambelli, por Eduardo, por Flávio Bolsonaro, eles fizeram o seguinte: acusaram Lula de incentivar o uso de drogas. Então foram condenados por falar que Lula incentivava o uso de drogas. Não sei se a Globo será indenizada, será obrigada a indenizar também, porque ela postou aqui, isso depois das eleições, que o ministro de Lula defende descriminalizar as drogas, ou seja, liberar o uso das drogas para reduzir a quantidade de gente presa, ou seja, para reduzir a população carcerária. Então, não sei se ele vai ser condenado junto aqui com o Nicolas Ferreira, que falou que Lula incentiva ou dá aso ao uso de drogas. Também, outro assunto que foi tema do vídeo é que associava o PT à criminalidade. Também não sei se o Gazeta do Povo vai ser condenado, porque nesse editorial, o Gazeta do Povo diz que os ex-governadores da cúpula do PT deixaram índices dramáticos de violência nos estados, ou seja, liberado para a criminalidade. Também não sei se vai ter alguma condenação ou não, mas o TSE diz que é fake news. E por fim, ele diz que Lula é a favor da censura nas redes sociais. Isso aqui bastava pegar alguma matéria do PL da censura aí e a defesa deles, né? Mas eu vou ser melhor. Eu vou pegar um editorial aqui do Bem Paraná e mostrar que deputados também devem ser condenados, outros, porque estão acusando o governo Lula de censura nas redes sociais através da PL das fake news ou PL da censura dos atos antidemocráticos, né? Então, assim, é muito grave tudo isso que a gente vê, dessas condenações, dessas pautas que se podem dizer o que é verdade e o que é mentira. Isso é muito grave. Afinal de contas, observando a situação, teve uma matéria que foi mandada a ser retirada, mandou a retirada dela, onde falava que Lula era a favor do aborto. Primeira coisa que a ministra do Lula, e vamos falar que quando um ministro fala, a fala é do Lula, porque o Lula responde pela culpa em elegendo. O que acontece? O Lula elegeu aquele ministro, então a fala do Lula representa, a fala do ministro representa a fala do Lula, porque o Lula tem a mesma responsabilidade que o ministro, e a ministra do Lula falou que é a favor do aborto. O ministro dos Direitos Humanos falou que é a favor de liberação das drogas. Enfim, talvez não era tão fake news assim. Mas o que é interessante aqui? Eu vou trazer aqui, para encerrar esse assunto aqui, eu vou trazer um editorial do Mário Sabino, quanto a esse negócio do acuse-os do que você é. Dá uma olhada nessa frase aqui. Olha só. O fascista
é o alegado antifascista que trata de fascista quem não é. Não entendeu? Vou repetir. O fascista, o verdadeiro fascista, é aquele cara que fica acusando todo mundo de fascista, mesmo quem não é. Lembra algum tipo de governo? Lembra a fala do Lula de ontem, que chamou o povo de São Paulo de fascista? Pois é. Só que assim, parece que essa frase é do Mário Sabino aqui do editorial, mas não o é. Essa frase é uma frase de lá da época mesmo, pouco depois do fascismo que ele acabou, e foi escrita pelo Leonardo Sciascia. E esse Leonardo Sciascia é um escritor italiano que sentiu na pele a força do fascismo. Atual demais, não é? É atual demais você ver que o Brasil, e aqui o editorial do Mário Sabino fala isso, você vê que o Brasil nem de longe passa por um fascismo e é crime, inclusive é crime você chamar alguém de fascista. Por isso que se você foi chamado de fascista, processa essa pessoa, que essa pessoa cometeu um crime, uma calúnia contra você. Mas a grande questão aqui, que eu quis trazer esse editorial do Mário Sabino, é para expor, para escancarar. E eu achei corajoso da parte dele expor isso aqui, porque ele atingiu direto a veia dessa galera da esquerda que fica chamando todo mundo de fascista. E espero que o Lula se retrate por ter chamado nós daqui de Ribeirão Preto, eu moro em Ribeirão Preto, de fascistas, os paulistas de fascistas, e isso é vexatório, é vergonhoso, não condiz com a atividade, com a atitude de um cidadão que se diz presidente da República. Tá certo? Grave demais, né? Pois bem, coloca no comentário aí se você gostou do vídeo, se gostou do conteúdo e se não é inscrito no canal ainda, se inscreva. Vamos lá, rumo a 1.400.000 seguidores. Dá uma força pra gente, tá bom? Grande abraço. Eu volto no próximo editorial. Nesse editorial número 2, eu vou te desejar uma mesa farta e repleta de bênçãos sempre. Abraço, até a próxima.